Então nós vamos agora falar dessa questão da vacinação mesmo aqui em Pouso Alegre. A Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, mas que também tem campus em Varginha e em Poços de Caldas, tem feito todo um trabalho aí de monitoramento da situação da Covid-19 em todo o sul de Minas. Incidência de casos, letalidade e, claro, também os dados de vacinação. E no último boletim divulgado aí pelo esse estudo feito na Unifal, consta que o município de Pouso Alegre é o primeiro entre as 10 maiores cidades do sul de Minas a alcançar 100% de imunização para os idosos acima de 80 anos. Os outros municípios estão ali perto, acima de 90%, mas que alcançou os 90% foi o município de Pouso Alegre primeiro a acontecer. Por isso que a partir de agora a gente vai conversar com o professor epidemiologista, coordenador desse estudo na Unifal, o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior. Professor Sinésio, primeiro, muito obrigado por atender o nosso pedido de conversar com a gente aqui do Terra do Mandu a respeito desse estudo, desses estudos feitos pela Unifal. Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos assistem. Eu que agradeço, sempre um prazer. Professor, primeiro a gente falando então desse estudo aí a respeito da vacinação de 100% dos idosos acima de 80 anos. Como que esse estudo, esse projeto da Unifal alcançou esses dados? Esses dados eles são calculados a partir dos dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde, em relação ao número de doses por segmentos, etários e prioritários, e considera a população desses segmentos etários, que é informada pelo DataSUS, que é o sistema de informática e de dados do Ministério da Saúde e IBGE. Professor, agora esses dados aí, esse alcance dessa vacinação, dessa imunização desses idosos, o senhor como do setor de epidemiologia, professor de epidemiologia, o quão é importante ter esse alcance dessa vacinação, professor? Olha, a vacinação, e corretamente, ela tem que ser prioridade agora para aqueles mais vulneráveis, e nesse caso, como foi citado aí, as pessoas com 80 anos ou mais. Por quê? Porque, para a gente ter uma ideia, no sul de Minas, essas pessoas com 80 anos ou mais, elas, do total da população, elas representam em torno de 2,7%. Só que quando a gente pega do total das mortes ocorridas até agora, elas chegam a representar mais de 30%. Então, quer dizer, o risco de uma pessoa dessas morrer pela doença, em comparação, por exemplo, com jovens de 20 a 29 anos, chega a ser 100 vezes maior. E, claro que, infelizmente, as pessoas que vão a óbito, elas demandam internação. Então, a vacinação é muito estratégica, não só para diminuir o número de casos, mas nesse momento em que ela é escassa, para diminuir a demanda por internação e, obviamente, diminuir a mortalidade. Professor Sinésio, desse avanço de vacinação que tem acontecido em todo o Brasil, mas precisamente aqui na nossa região, nesses estudos, levantamentos feitos aí nos projetos da Unifal, já percebe essa menor internação de idosos? Olha, nós temos um dado que é indicativo de um efeito já protetor da vacina, que é quando a gente calcula o chamado coeficiente de mortalidade por idade, que é o quê? É o número de mortes que acontecem em relação a cada faixa etária, vezes normalmente por 100 mil, É um coeficiente. E quando a gente compara o avanço, o crescimento desse coeficiente de fevereiro para março e de março para abril, a gente observa que, embora ainda sendo de maior risco as pessoas idosas, em termos de perda de vida para a Covid, foi entre os idosos, as pessoas com 60 anos ou mais, que esse coeficiente aumentou menos. Então, por exemplo, o crescimento desse coeficiente de fevereiro para março e março para abril foi 30% para as pessoas com 60 anos ou mais. E para a gente ter uma ideia, que é o outro lado negativo, entre os de 20 a 29, aumentou 109%. Então isso não seria de se esperar se não tivesse, como a gente diz, uma outra variável agindo, que muito provavelmente, além do grande impacto de mortes que já ocorreu entre as pessoas idosas, o efeito protetor da vacina. Mas chama atenção esse aumento do crescimento de mortes entre os mais jovens. Professor, só para ficar claro, então, mais de 100% de aumento aí das mortes entre jovens, e tinha
questão lá no início da pandemia, que a doença matava apenas idosos. Pois é, ainda, né, é importante frisar que o risco de um idoso morrer, né, como a gente estava dizendo, de 60 anos ou mais, em relação a esses jovens de 20 a 29, o risco dessas pessoas idosas é 100 vezes maior. Mas isso não significa que não exista risco, claro, para os mais jovens. E esse risco muito menor acaba fazendo, né, com que as pessoas, né, no caso dos mais jovens, relaxem, achem que não vai acontecer. Só que com essa nova variante mais transmissível, a P1, que com certeza, né, já circula, inclusive em Pouso Alegre, que tem uma característica de evolução da incidência muito parecida com a de Araraquara em Manaus, onde essa variante fez, né, muito estrago, digamos assim. Com isso, esse aumento das mortes entre os jovens, ele começa a ser crescente, como a gente não estava vendo antes. Professor Sinésio, epidemiologista, professor na Universidade Federal de Alfenas, conversando com a gente aqui. Professor Sinésio, Minas Gerais está no processo de onda roxa na maior parte do estado, só a parte do Triângulo que está indo para vermelha agora, desde o dia 17 de março, prorrogado por mais uma semana a onda roxa. Essa onda roxa, esse período já, que já passamos de 20 dias aqui no sul de Minas, isso tem surtido efeito já na incidência de novos casos pelos estudos feitos na Unifal? Sim, agora inclusive, né, à noitinha a gente está terminando uma edição suplementar do nosso boletim de pesquisa, em que a gente, né, apresenta alguns dados, né, a partir do que oficialmente é informado, e a gente já vê que, por exemplo, para o sul de Minas como um todo, nós já temos, por aquele critério, né, de comparar a média semanal de casos com a de 14 dias antes, nós já temos uma tendência de queda. A preocupação, né, são duas preocupações. Uma, nós mantermos consistência essa tendência de queda. Em Minas, ela já acontece há uns 3 dias, de hoje até 2 dias atrás, né, nós já estamos com essa tendência, só que nós ainda estamos, né, com uma tendência de crescimento ainda na curva de mortes e as internações ainda praticamente em crescimento. Então, se a gente analisar, né, inclusive com todas as regiões do estado de Minas Gerais, em relação ao início da onda roxa, nós em termos de aumento de casos novos, a incidência, como corretamente você colocou, nós vemos um aumento. E para a gente ver esse reflexo positivo em internações e mortes, é preciso aguardar, pela história natural da doença, mais 10 dias para a internação e 2 semanas, um pouco mais, para as mortes. A onda roxa, o isolamento, então, das pessoas, o distanciamento social, é uma medida, na avaliação do senhor, correta de se manter nesse momento? Olha, é uma medida difícil, não precisa nem dizer, né? Em termos econômicos, isso é um impacto muito sério e está tendo, né, uma carência de um auxílio maior, né, aos setores mais atingidos, né, que precisam desse auxílio, porque senão as pessoas, é compreensível, resistem, né, a essas medidas. Agora, os números, né, se associam com essa medida mais restritiva. E um dado muito interessante, né, que a gente estava acabando de tabular agora e tal. As cidades menores, menos de 30 mil habitantes, esse impacto de uma onda roxa, por exemplo, ele é menor. Por quê? Porque essa restrição de mobilidade nas cidades menores, né, transporte coletivo, grandes empresas, movimento grande no comércio, ele é menor porque as cidades são menores. Agora, significativamente nas cidades com 30 mil habitantes ou mais, aí nós já tivemos, né, uma melhora em 74% dessas cidades, enquanto essas menores melhorou em torno de 50%. Entendi, compreendi certíssimo. Ô, professor, a gente agradece a entrevista do senhor aqui no Terra do Mandu e mais vezes a gente vai conversar sobre esses estudos feitos aí na Unifal. Combinado, professor? Combinado, estamos à disposição. É sempre um prazer, uma boa oportunidade e muito, né, a gente que agradece e parabeniza vocês da imprensa por veicular informação e discussão esclarecida. Muito obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Conversamos aí com o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, epidemiologista, professor de epidemiologia na Universidade Federal de Alfenas, falando dos estudos feitos a respeito da Covid no sul de Minas.